safra de grãos deve bater recorde com produção de 238 milhões de toneladas. As colheitas de soja, milho e feijão se destacam. Soja, milho e feijão. Estes são os destaques da Super Safra 2016-2017, que deve fechar o ciclo com aumento de quase 28% na produção, se comparada à safra anterior. O clima, o aumento das áreas plantadas e o crescimento da produtividade são os principais responsáveis pelos resultados positivos. Como já havia condições climáticas favoráveis, o produtor que já usa um bom pacote tecnológico, principalmente na soja e em grande parte do milho nas regiões produtoras, ele plantou na época ideal, com semente de qualidade, com a adubação necessária e com as condições climáticas ao longo do ciclo, isso refletiu que a cultura pôde expressar o seu melhor potencial. A safra que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano vai ser a maior da história. A expectativa do governo é que a produção ultrapasse as 238 milhões de toneladas. E o crescimento da agricultura estimula também muitos outros setores da economia. Nas regiões produtoras, essa produção tem que ser transportada, tem que ser levada até os portos, tem a própria economia local das cidades que são exclusivamente agrícolas. Enfim, de modo geral, até a cadeia indiretamente e a própria venda de máquinas no futuro, tudo isso é reflexo do bom desenvolvimento da agricultura como um todo. Soja e milho representam quase 90% dos grãos colhidos no Brasil. A produção da soja deve subir 19,5% em comparação à safra passada e chegar a 114 milhões de toneladas. Já para o milho, a expectativa é que ultrapasse os 97 milhões de toneladas, crescimento superior a 46%. Nessa safra, o crescimento da colheita de feijão também anima produtores. Na primeira colheita do ano, a produção ultrapassou 1,39 milhão de toneladas, 34,3% a mais do que em 2015 e 2016. No total de safras do ano, a estimativa é que o Brasil produza quase 3,5 milhões de toneladas. E se a expectativa para essa safra é muito boa, para a próxima chega a ser maior com a expansão do crédito disponibilizado ao produtor. No Plano Safra 2017-2018, mais de 188 bilhões estarão à disposição dos agricultores para investir em tecnologia, custeio e comercialização. Minha gente, recentemente foi comemorado o Dia dos Pais. E um levantamento da ARPEN, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, mostra que em 5 anos, mais de 6 mil crianças não têm nome de pai na certidão de nascimento. E o número é preocupante. São 6.455 crianças nascidas entre 2010 e 2015 que não têm o nome do pai no registro oficial. A menor incidência aconteceu em 2012, que foram 947 registros. A maior foi em 2015, com 1.176. De acordo com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, a cidade com maior número de pessoas que tinham o nome do pai em branco nos documentos é São José dos Campos, seguido por Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba. E segundo dados do Ministério Público, em todo o estado de São Paulo, são mais de 750 mil pessoas que não contam o registro de paternidade. O Poupa Tempo e o Ministério Público iniciaram o projeto Encontre Seu Pai Aqui. Começou em São José e até o fim deste ano deverá estar em todas as unidades do estado. Segue o repórter setorial. A partir do dia 31 de agosto, as contas do FGTS vão receber um depósito extra, um reajuste referente à metade do lucro do fundo. Porém, o valor não vai ser sacado. O rendimento do FGTS vem perdendo para a inflação nos últimos anos. Em 10 anos, o FGTS rendeu 49,67%, enquanto a inflação do período foi de 82,6%. Isso acontece porque o rendimento do fundo é calculado pelo valor da taxa referencial, que é bem abaixo da inflação, mais os lucros de apenas 3% ao ano. Porém, foi anunciada uma novidade recentemente. A partir deste ano, sempre no mês de agosto, o FGTS vai receber um depósito extra, referente à distribuição de 50% dos lucros que o governo tem, com a aplicação dos recursos que ficam retidos e é formado pelo depósito dos empregadores de 8% do salário mensal dos trabalhadores. O dinheiro do fundo é usado pelo governo em obras de saneamento, transporte e habitação popular. Porém, antes, os lucros com essas operações ficava todo para o FGTS.
Com essa mudança, mais de 245 milhões de contas devem receber os depósitos no dia 31. E, segundo o governo federal, este primeiro rendimento, que será distribuído para os trabalhadores, é de 7 bilhões e 300 milhões de reais. As contas também passam a ter nova remuneração. Elas deveriam ser reajustadas neste ano em 5,11%. Porém, com as novas regras, o reajuste vai ser de 7,14%. O FGTS tem uma sistemática de correção diferente de outras aplicações da própria poupança, né? E que historicamente tem ficado um pouco abaixo, né, da inflação e do próprio investimento em poupança. Com essa medida, pela primeira vez na história, né, o governo decide dividir o lucro do FGTS, né, com os trabalhadores, né? Isso significa que você vai ter uma rentabilidade maior, né, do FGTS, do trabalhador, daquele volume de recursos, daquela reserva de recursos que está na conta do trabalhador para atender naqueles momentos de necessidade. O que não mudou foi a situação em que os trabalhadores poderão sacar o fundo. Apenas em casos de doenças graves, aposentadoria, demissão sem justa causa e na compra da casa própria. Quem já usou o dinheiro das contas inativas do FGTS também tem direito a esse rendimento, porque ele é calculado de acordo com o valor que estava disponível no dia 31 de dezembro do ano passado. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lança edital para 300 vagas temporárias e a seleção é para médicos veterinários, que será feita por meio de prova objetiva e experiência profissional. O período da inscrição começou ontem e vai até às 23h59 de domingo, dia 20. A prova será aplicada no dia 17 de setembro e para você saber mais, o edital é www.exaf.fazenda.gov.br. Operadoras de planos de saúde querem discutir custos e procedimentos obrigatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a partir de 2018. A inclusão de novas tecnologias, que são os medicamentos, terapias e exames, pode gerar custo adicional de, pelo menos, 5,4 bilhões de reais. E quem vai arcar com esse custo será o beneficiário. Segundo o Serasa Experian, as vendas para o Dia dos Pais crescem 2,5% após 2 anos de queda. Considerando apenas o período de sexta a domingo, a alta foi de 1,3% em todo o país, na comparação com o ano de 2016. Segundo a avaliação dos economistas, a queda na inflação, a redução dos juros e os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, contribuíram para o resultado positivo. E já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Até já! Vamos à entrevista especial de hoje. Se você não sabe o que é Prêmio Novari, eu vou dar uma rápida pincelada para você perceber a importância da entrevista que nós vamos fazer agora. O Prêmio Novari é uma distinção que é feita a um trabalho jurídico de peso, de vulto, né? É uma criação do Instituto Novari, mas que tem também o apoio do Ministério da Justiça. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Hernani Assagra, que é da Unital, e o aluno dele, nosso jornalista Marco Limão, que já esteve aqui falando sobre um livro que ele escreveu, porque ele é jornalista e agora está concluindo direito com distinção. É bom o aluno, professor? Muito bom aluno. É, né? Bom, Taubaté está representando o nosso Vale aí no Prêmio Novari com grande chance de ganhar a premiação na 14ª edição do prêmio. E eu queria que o senhor nos falasse sobre isso, já que coordena o trabalho que está sendo apresentado e também sobre a importância para a Unital e para todos nós, né, que é a classificação de vocês na linha de chegada. Isso aí, Bruno. O prêmio, ele surgiu como uma consequência, né? Ele não é um objetivo do projeto. O projeto ele tem por finalidade uma conjugação de esforços entre o Poder Judiciário,
a Secretaria de Administração Penitenciária, mais especificamente a Penitenciária 2 de Tremembé, a feminina, né, com a orientação do diretor, Dr. Fábio, e a Universidade de Taubaté, através da Pró-Reitoria de Graduação, do diretor Dr. Ricardo Murad, e o projeto que nós bolamos aqui para dar uma assistência para as presas que estão em situação de meio que abandono dentro das unidades prisionais. Então, a ideia não é angariar cliente, a ideia não é tirar a clientela dos advogados, da Defensoria Pública, exatamente vir ao auxílio deles. A ideia, pelo que me foi informado, vocês estão pretendendo que as presas tenham noções de direito até o ponto de não serem prejudicadas na sua postura, no seu comportamento, no seu desenvolvimento. É por aí? Exato, é uma orientação jurídica que é passada não só da forma processual, mas sim da forma comportamental, quais são os benefícios, qual é o comportamento que ela deve ter dentro da unidade prisional para atingir os benefícios específicos, quais são os direitos que atende, por exemplo, a presa gestante, a presa em situação provisória, em caráter definitivo, em regime aberto, fechado, semiaberto ou fechado. O Limão é um dos integrantes desse grupo fazendo esse trabalho, né? Eu acho que é uma experiência bem interessante, né? Ir lá ver a situação dos presos e tal, porque não adianta a gente ficar aí com uma relação de ódio, achando, não, o cara tem que pagar mesmo porque fez, errou e tal. Aí não conserta, aí é melhor você, né, optar pela pena de morte, né? Porque se não deixar ter recuperação, não adianta nada. A pena prevista para a pessoa que comete um crime, ela está estipulada em lei. Tudo que extrapole aquilo torna-se abusivo. E sempre quando uma pessoa está numa situação de opressão por parte do Estado, ela necessita de uma ajuda. E é isso que a gente vai levar até junto às presas, fazer esses atendimentos, que a gente percebe que a grande maioria delas não tem advogado, estão presas e muitas vezes não sabem, não tem nenhum tipo de documento a respeito da sua prisão, do seu processo. Os familiares são pessoas que não têm muito esclarecimento jurídico, também não sabem dar nenhum tipo de orientação e fica aquela angústia. A pessoa fica lá abandonada e não sabe o seu destino. E quando a gente chega para fazer um atendimento, a gente percebe que ela olha a gente como um ponto de esperança para aquela situação que ela se encontra. Né? Eu presidi a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e percebi exatamente isso que você está falando, né? As pessoas estão ali num amontoado, é um depósito de pessoas, né? E muitas vezes tem gente ali que já pagou, já cumpriu a pena e não sabe o que fazer para sair e não tem quem vá lá defender, né? Então essa situação, professor, realmente é bastante sensível, né? Bastante, mesmo porque acaba com aquele mito de que da impunidade, que o Brasil não prende, que existe uma impunidade. Muito pelo contrário. Nós discutimos muito lá na nossa equipe que ficou visível que o Brasil prende muito, mas prende mal. E esse prender mal gera consequências. Uma pessoa abandonada no sistema prisional, ela não vai ser ressocializada, então ela vai retornar para a sociedade. A pessoa que está presa, essa prisão não é definitiva, como o senhor mesmo disse, não existe uma prisão perpétua. Ela vai voltar para a sociedade. E como ela vai voltar para a sociedade? Revoltada e pós-graduada no crime, muitas vezes. Exatamente. Né? Onde entrou o Estado... lá por uma coisa tola e acaba saindo com uma vertente criminológica muito mais séria. Sim, onde o Estado é ausente, o crime organizado se faz presente. Verdade. Aí as pessoas ficam lá divididas, né? Tem que optar por uma facção ou por outra. Isso já é o princípio da antessala do inferno, que é o sistema penitenciário brasileiro. Agora, eu queria saber como é que faz essa formulação, como é que o trabalho é apresentado ao Inovare. Vou perguntar aos dois na sequência da entrevista. Nós vamos a um breve intervalo. Quando voltarmos, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Já, aqui. Depois do intervalo, você vai saber como economizar ganhando saúde. O intervalo é rápido, voltamos já.